Olá, pessoal! Hoje nós iniciaremos mais uma parte das nossas atividades dentro do estudo da hereditariedade, falando um pouquinho sobre as bases cromossômicas desta tal de hereditariedade, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma videoaula da nossa unidade de aprendizagem. Vamos lá? Para a gente iniciar, né, a gente tem que relembrar um pouquinho do que a gente falou até agora. Então, a gente iniciou o A falando um pouco sobre os ácidos nucleicos, sobre DNA e sobre RNA, sabendo que no DNA é que a gente encontra a base do que a gente chama de hereditariedade. O ácido nucleico chamado DNA é uma dupla fita de polinucleotídeos que se organizam, né, formando uma estrutura em alfa-hélice. Nessa região, nessa organização molecular, nós temos escrito, digamos assim, todas as características associadas à nossa vida. É lá no DNA que a gente encontra os traços de genes, certo? Lembrando que o DNA humano ele é formado por mais de 3 bilhões de nucleotídeos, sendo que grande parte deles não são constituintes gênicos, ou estão em regiões que são conhecidas de não gênicas ou intergênicas, que seriam entre os genes. Nós temos no nosso DNA, em média, em torno de 25 a 30 mil genes que estão sendo ainda organizados, o que a maioria se fala na literatura, e esses genes seriam essas unidades básicas da hereditariedade. Então, o gene é aquela sequência de nucleotídeos contidos lá no meu DNA que podem ser transcritos, né? Transcrição, lembra, é essa cópia que se tem do DNA para a produção de RNAs, sendo que um dos tipos de RNAs que são capazes de serem transcritos serão os chamados RNAs mensageiros, que podem então ser traduzidos em proteínas, como a gente está mostrando aqui, nos chamados polipeptídeos, sendo que os polipeptídeos, também conhecidos como proteínas, são a base do que a gente conhece como metabolismo. Lembrando que metabolismo é toda uma sequência de eventos químicos que ocorrem no interior celular, que são, digamos, permitidos graças à presença de proteínas especiais que são chamadas de enzimas. E esse metabolismo é o que nos faz ser o que somos, ou ter a capacidade de fazer o que fazemos. Tá? Então, o processo metabólico, ele tanto está envolvido na construção do nosso corpo, construção anatômica, como também a questão fisiológica, de como tudo que ocorre dentro do nosso corpo acontece. Tá? Acontece por causa das reações químicas associadas ao processo metabólico. Essas reações químicas, voltando por trás, né, são devidas à presença de enzimas específicas, que por sua vez apresentam, digamos, suas receitas no DNA, dentro de estruturas gênicas ou genes, né, que por sua vez são relembrando, sequências de nucleotídeos contidos nessa fita de ácido nucleico que a gente chama de DNA, certo? Entender isso é a base do que a gente tem que ter no que a gente conhece como genética ou dentro dos estudos da hereditariedade. Lembrando que esse ácido nucleico, né, esse DNA com seus genes, com capacidade de replicação, de transcrição, né, ele vai estar presente no interior da célula, especificamente dentro das nossas células, dentro do chamado núcleo. Tá? Então, dentro do núcleo, nós temos o DNA, que compõe o chamado genoma humano, que foi sequenciado lá na década de 2000, lembra a gente comentou isso, apresenta 3 bilhões de nucleotídeos, o que corresponde aproximadamente a 1,8 metros de DNA por célula. Esse DNA, ele está, digamos,
organizado em filamentos dentro das nossas células, dentro do núcleo das nossas células. A maioria das nossas células, as chamadas células somáticas, elas são chamadas de células diploides, e nelas nós temos 23 pares desses filamentos, lembram de DNA? 23 que vieram da mãe e 23 que vieram do nosso pai, né? Lembrando que é nesse DNA que a gente tem os chamados genes. Quando a gente olha para esse dado, né, que nós temos no interior desse núcleo 1,8 metros de DNA, e se a gente sabe que nesse núcleo, ou esse núcleo, ele tem em média 6 microns de tamanho, tá? Uma célula humana aí deve ter em torno de 10, 20 microns totais aí, de 20 a 50 microns totais, o núcleo tem em torno de 5, 6, a gente vê que tem uma discrepância muito grande, uma discrepância do tamanho entre o núcleo e o DNA. Se um DNA dividido em filamentos que seja, mas se a gente adicionasse ele, teria 1,8 metros, como é que ele vai caber dentro de um núcleo que tem em torno de 6 microns? Tá? Então, a discrepância vem com uma pergunta: como é que a célula resolve isso? Visto que é no DNA que contém todas as informações que fazem ela ser, né, a célula daquele indivíduo, daquele ser especificamente. Então, a primeira coisa quando a gente se depara, por exemplo, com um fio muito maior, se eu imaginasse que isso aqui deve ter em torno de 50 centímetros, e que esse fio coubesse na mão de vocês, né, na mão especificamente, todo ele, a primeira coisa que a gente poderia pensar é, eu vou dobrar esse fio e ele vai ficar no interior da minha mão. Tá? Só que por que dobrar o DNA não é uma alternativa? Porque a gente tem que pensar que no DNA, relembrar, na verdade, o que a gente já sabe, né? Contém todas as informações, as receitas. Se eu simplesmente dobrar o DNA, como é que eu vou acessar essas receitas? Não vamos esquecer que se a célula não tem acesso ao DNA, ela não tem como fazer o metabolismo. E o metabolismo envolve desde as coisas mais básicas, como a respiração, como a digestão, né? Até os controles e a própria reprodução celular, assim como as funções que elas desempenham dentro de um órgão, dentro de um tecido, dentro de um órgão, dentro do sistema, dentro desse organismo. Então, tem que estar acessível. E o dobrar não seria uma solução, tá? Então, vem a questão. Então, eu vou enrolar o DNA. E é exatamente isso que vai acontecer. O nosso DNA, ele vai ser enrolado. Ao ser enrolado, ele mantém a possibilidade de ser acessado, tá? E ao mesmo tempo, dependendo do grau desse enrolamento, a gente vai ter então a possibilidade de ele caber nesse local que a gente chama de núcleo, que tem um tamanho muito mais reduzido quando comparado ao tamanho total do DNA. Tá? Entretanto, quando a gente fala em enrolar, a gente tem que pensar numa estabilidade. A gente tem que manter esse enrolado. Não pode qualquer coisa desenrolar o DNA, só se a célula necessitar, tá? E é por isso que a gente vai observar que há uma necessidade de organização dessa compactação, desse enrolar. E essa compactação do DNA, ela tem um intuito, que é formar uma estrutura que a gente chama de cromatina. Então, o DNA enrolado vai ser chamado de cromatina. Já foi falado em cromatina quando a gente estuda cariologia, lá na citologia, que é o estudo do núcleo. Tá? Então, o que é essa tal da cromatina? É o DNA simplesmente compactado? Não. É um DNA que foi organizado, que foi enrolado com as chamadas proteínas histônicas. As proteínas histonas, elas vão funcionar como um carretel de linha, tá? Então, lembra que o carretel organiza e mantém aquelas fitas ou aquela linha enrolada até você poder utilizar. E a mesma coisa vai acontecer com o DNA.
o DNA para caber dentro dos nossos núcleos e manter a sua atividade, ou manter as ações do dogma central, que é a duplicação, ou replicação e a transcrição, para que possa ocorrer a tradução no citoplasma, ele vai então se unir às chamadas proteínas histonas para a formação do que a gente chama de cromatina, tá? Como é que isso vai acontecer? É o objetivo da nossa aula hoje, tá? Nossa primeira parte da aula. Então, lembrar que o processo metabólico ativo, a célula metabolicamente ativa, ela está numa etapa que a gente chama de intérfase ou interfase, tá? Então, o DNA ele vai ser compactado durante essa fase da sua vida, ou a fase da vida celular, que a gente chama de intérfase. Então, o que a gente vê? Quem são as histonas? As histonas são proteínas globulares, tá? Então, ela tem uma conformação arredondada, é uma família de proteínas, especificamente, e aqui, para formar esse carretel que vai se ligar o DNA enrolado, nós precisamos de 8 histonas, 4 tipos diferentes, sempre em duplas, tá? Essas histonas, elas formam, são essas aqui que estão colocadas para vocês, tá? Que é a H2, tem H2A e H2B, então temos duas H2A, duas H2Bs, a H3, duas H3 e a H4, duas H4. Essas histonas se unem e formam um núcleo histônico, que a gente chama, tá? E em volta desse núcleo histônico, sempre formado por 8 histonas, nós temos 2 voltas do DNA acontecendo. Entre um e outro núcleo histônico, nós temos geralmente de 20 a 100 pares de base. Esse número diverge na literatura, tem alguns autores que falam de 0 a 80 pares de base, mas o que nos importa é que nós temos um pedacinho de DNA que não está ligado ao núcleo histônico, e aí a gente tem outra formação e assim por diante. Essa associação inicial aqui, do DNA com as histonas, a gente chama de nucleossomo, tá? Nucleossomos. E eles dão origem a um DNA que tem compactado até 7 vezes ao tamanho da molécula original, tá? E quando isso acontece, como está demonstrado aqui, ó, de novo uma outra forma, né? Olhando o núcleo de histonas e o DNA em volta, notem que o DNA fica acessível para enzimas que podem permitir que ele se duplique, permitir que ele seja transcrito e assim por diante, tá? Como está sendo demonstrado aqui. Você vai ter uma face que é uma face exposta do DNA e a face que a gente chama que é a face protegida por aquele octâmero de histonas, certo? Quando os nucleossomos eles são formados, eles dão origem a essa estrutura que parece um colar aqui, né? Um colar de contas aí do DNA. Tá? Então, basicamente, aqui nós teríamos um octâmero de histonas e em torno de, não são 2 voltas completas, né? Como está demonstrado aqui para vocês, são 1,65 voltas de DNA em cada nucleossomo, aproximadamente 146 nucleotídeos em cada volta são organizados aqui. Isso aqui é mantido dessa forma graças a uma outra proteína histona, que a gente chama de histona H1. É como se ela desse um arremate no final para manter essa estrutura organizada, como a gente está observando aqui, certo? Bem, voltando. Nós visualizamos aqui, então, quando você tem essa compactação, tá? Uma fibra que acaba adquirindo uma espessura maior do que a fibra original do DNA. A fibra aqui organizada a partir desses nucleossomos é conhecida também como fibra de 10 nanômetros. NM é uma unidade de medida, como centímetro, como milímetro, tá? E o nanômetro é uma delas. Então, nós temos um nanômetro, ele o primeiro, 10 nanômetros, é o primeiro nível de compactação da cromatina,
tá? E aqueles 180 centímetros, 1,80 metros, com esse grau de compactação, já fica em 25,7 centímetros. Notem que ainda existe uma discrepância, nós precisamos ainda melhorar isso, né? Então, aqui é uma fotinho para mostrar essa fibra de 10 nanômetros. Então, cada um desses pontos seria aquele octâmero de histonas associado a um pouquinho de DNA, e entre eles tem aqueles espaçamentos do DNA. Isso pode variar, tá? A gente vai ver, pode ser mais ou menos compactado, ou ter mais ou menos nucleossomos um DNA de acordo com a necessidade, tá? Bem, entretanto, ainda existe essa questão que é importante que a gente entenda, que já houve uma compactação, mas ela não é o suficiente, tá? Então, nós vamos ver uma próxima etapa da compactação no DNA, é a formação da chamada fibra de 30 nanômetros. Tá? Então, o segundo nível de compactação para a formação dessa estrutura que a gente chama de cromatina. O que vai acontecer? Aqueles nucleossomos, eles vão interagir entre si e formar estruturas como essa aqui, ó, que se mantêm unidas graças à presença das histonas do tipo 1, como está demonstrado aqui, tá? E aí, nós obrigatoriamente veremos uma compactação ainda maior de em torno de 100 vezes. Quando os nucleossomos se unem, tá? Antigamente acreditava-se que eles formavam essas estruturas que eram chamadas de solenoides. Entretanto, se sabe atualmente que o modelo mais passível de acontecer, tá? É esse que eles chamam de modelo zigue-zague, aonde os nucleossomos eles se enrolam sobre eles numa forma tridimensional e sempre em forma como se fosse uma hélice, em zigue-zague. Tá? E aqui a gente vê, então, uma fibra que a gente chama de uma fibra de 30 nanômetros. O grau dessa relação, desse espaço entre um e outro nucleossomo também é variável nesse modelo que a gente chama de tridimensional, tá? E 30 nanômetros é a espessura total dele, tá? Então, aqui a gente observa, ó, 30 nanômetros, um filamento, e aqui como se organizam, né? Essa organização em forma de zigue-zague, como se fosse uma alfa-hélice. Então, os nucleossomos com os DNAs envolvidos, e notem aqui de novo, o DNA, ele continua, parte dele, ficando exposto para poder continuar a ser lido, tá? Existe algo que vocês com certeza vão ler ao longo, independente do curso que vocês façam, nós estamos vivendo um momento onde fala-se muito numa tal de epigenética. A epigenética, ela estuda um pouco de como os fatores ambientais conseguem estar associados à hereditariedade e como eles controlam a expressão de alguns genes, tá? Para a gente falar sobre isso, e a gente vai ter uma aula só de epigenética, né? Mas eu gostaria de lembrar a vocês que existe um tal de código das histonas que está associado à tal da epigenética. É uma teoria, na verdade, que diz, né, que existem modificações pós-tradicionais, tá? Lá nas histonas. Modificações pós-tradicionais é modificações depois que elas já estão produzidas e já associadas ao DNA, que podem controlar a expressão gênica. E são vários tipos, mas principalmente duas delas estão muito associadas a controle de expressão, que é a acetilação, que, como o próprio nome sugere, é a colocação de um grupo acetil como está demonstrado aqui, ó, um grupo acetil nas histonas, ou a metilação das histonas, que é a colocação de um grupo metil, tá? Qual que é a diferença e o que vai acontecer? A acetilação das histonas, tá, normalmente faz com que você tenha uma redução nos espaços entre os nucleossomos e, consequentemente, uma redução na organização daquele filamento que a gente chama de 30 nanômetros. Ou seja, o DNA ele fica mais compactado. E isso está associado à formação do que a gente conhece como eucromatina,
tá? Nós vamos ter aqui uma ativação da cromatina que permite uma transcrição melhorada, tá? Ou seja, permite que esse material genético, ao ser acetilado, tá? Ele tenha espaço suficiente para ser acessado e possa haver a transcrição. Já quando a gente tem uma metilação, tá? A metilação das histonas, ela está associada à repressão transcricional, ou seja, o espaço é tão pequeno, a compactação é tão grande entre esses que acaba silenciando a cromatina, que acaba tornando-a inacessível às proteínas associadas principalmente à transcrição, e aí você não tem aqui o processo de transcrição acontecendo. O que leva à acetilação e à metilação são fatores externos, tá? A alimentação tem muito a ver com isso, tá? Os níveis de estresse dessa célula tem muito a ver com isso, do organismo como um todo, tá? Nós vamos ter uma aula que fala sobre epigenética, mas só para lembrar a vocês. Então, a acetilação provoca essa organização, mas uma organização correta, que mantém o DNA acessível. A metilação, o contrário, forma uma estrutura que a gente chama, está associada à formação de heterocromatina, já vamos explicar, e que é essa compactação maior do material genético nessa fibra de 30 nanômetros, que acaba dificultando o processo de transcrição, certo? Bem, então aqui está mostrando. Nós temos só esses níveis de compactação? Não, tá? Nós continuamos tendo possibilidade de observar compactação do DNA num terceiro nível de compactação, que forma uma fibra que a gente chama de 30 nanômetros. Para a formação dessa fibra de 30 nanômetros, além da organização histônica, acredita-se que haja necessidade da presença de proteínas fibrosas, não globulares mais, mas fibrosas, tipo um filamento, não histônicas, tá? O que aconteceria? A presença dessas proteínas filamentosas permitiriam que essa fibra aqui começasse a formar as chamadas alças radiais ou laços radiais, tá? Então, isso aqui seria essa estrutura, né? E a gente tem a organização, a compactação nos chamados laços radiais, tá? Essa compactação é uma das maiores, já de 1.000 a 2.000 vezes o conteúdo original do DNA, tá? E aqui a gente tem essa formação mais comum de ser observada no interior celular, que a gente chama de cromatina. Tá? Então, aqui está mostrando para vocês como é que formam esses laços ou loops radiais. Essa estrutura aqui seria, então, a proteína não histônica, tá? Essa proteína, deixa eu botar aqui, a proteína não histônica, certo? E aqui a fibra do DNA se associando a elas, formando essas estruturas em alças. Tá? Lembrando que tudo isso acontece dentro de um período que a gente chama de intérfase. O DNA está sobre essa forma, que é de 300 nanômetros, geralmente na fase G1, na fase S, na fase G2 da intérfase, certo? Estamos demonstrando aqui essa relação. Quanto mais alças tiver, mais compactado tiver, aqui também temos graus diferenciados de compactação, a gente pode organizar essa tal de cromatina, então, tá? Consegue visualizar em dois aspectos, sobre a forma de eucromatina, que no núcleo ela se torna geralmente mais espalhada, e por ela estar mais relaxado, o grau de compactação, de condensação, permite acessibilidade a esse DNA e os processos de transcrição. Então, a gente chama essa estrutura da forma ativa, metabolicamente falando. E a heterocromatina é uma cromatina mais condensada, mais compactada, geralmente observada principalmente nas regiões superficiais do núcleo, logo abaixo da lâmina basal, da lâmina nuclear, perdão.
tá? E exatamente por você ter uma condensação, como está demonstrada aqui, né? A diferença da eucromatina e da heterocromatina, ela se torna inativa. Como foi visto lá na citologia, quanto maior a quantidade de eucromatina, mais ativa é essa célula, quanto maior a quantidade de heterocromatina, menos ativa é essa célula. E a gente consegue visualizar isso, né? Observando o núcleo em intérfase. E essa organização em eu e heterocromatina está associado muito também à chamada variabilidade celular. Como assim? A gente já falou muitas vezes isso, né? Mas vamos repetir, porque a repetição é a base para que a gente aprenda também, né? Embora nós tenhamos todas as células do nosso corpo geneticamente iguais, porque elas vêm de uma única só, que é a célula ovo ou zigoto, nós temos mais de 200 tipos diferentes de células. Isso se deve à expressão diferenciada desses genes. Genes que são expressos têm que ser mantidos em regiões eucromáticas. Genes que não são expressos por um determinado tipo celular deverão ser colocados em heterocromatina. Então, eu já dei alguns exemplos, por exemplo, né, o caso da melanina. A melanina é uma proteína que é produzida na nossa pele, por exemplo, né, em órgãos anexos ou em partes anexas como os pelos, cabelo e assim por diante, tá? E, entretanto, nós temos a receita da melanina em qualquer célula do nosso corpo, qualquer. Inclusive, por exemplo, lá na minha célula, numa célula de sangue como um leucócito, ele tem no DNA dele a receita para melanina. Só que no leucócito, a receita da melanina está onde? Em região heterocromática, visto que um leucócito não precisa da melanina para fazer as suas funções diárias, né, de defesa do corpo. Já nas células da nossa pele, a melanina está numa região eucromática, tá? Então, ela está acessível para ser transcrita, traduzida, tá? E ser produzida para metabolizar e proteger o núcleo celular, ok? Então, essa organização da cromatina, principalmente da cromatina fibra de 300 nanômetros, é base para o que a gente chama, então, de variabilidade, tá? Então, é isso que nós temos até agora, povo. Ó, relembrando 2 conteúdos, os que a gente já viu agora na nossa unidade de estudos da hereditariedade e o que já foi visto também lá na citologia, tá? Então, nós temos o DNA. O DNA tem em torno de 2 nanômetros de diâmetro, tá? Aqui tem todas as informações contidas para uma célula entender o que ela tem que ser e fazer, tá? Dentro dessa individualidade ou dentro de um organismo do qual ela faz parte. Esse ácido nucleico se associa com proteínas histônicas, né? Um octâmero de histonas e também H1, que forma, primeiramente, esse primeiro grau que a gente chama de nucleossomo. O segundo grau de condensação, que seria aquele solenoide, que na verdade achava-se que era um solenoide, né? Mas forma um tubo em zigue-zague. E depois, a formação ou a relação com proteínas não histônicas para a formação das fibras de 300 nanômetros, que se organizam em eu ou heterocromatina e que são visíveis nesse núcleo que a gente chama de núcleo interfásico, tá? Então, aqui a cromatina são sempre filamentos. A cromatina também é conhecida como cromossomo interfásico. Esse é um nome bem legal que é interessante que vocês lembrem, tá? Então, gente, tem muita gente que confunde, né, e acha que os termos DNA, cromatina e cromossomo são as mesmas coisas. Não, tá? Não são, porque não teriam os mesmos nomes. Então, DNA é a estrutura que se associa com as histonas para formar a cromatina, que são filamentos únicos e presentes durante a vida interfásica da célula, tá? E a gente ainda falta falar dos cromossomos, vamos chegar neles, tá bom? Então, esses filamentos, não esqueçamos, eles estão em células que são chamadas de somáticas ou diploides, em número de 46.
23 pares. Esses filamentos têm tamanhos diferenciados, tem mais curtos ou mais longos. O mais curto tem até 50 milhões de nucleotídeos de comprimento e os mais longos chegam a ter 260 milhões de nucleotídeos de comprimento, tá? Dentre esses filamentos, nós temos alguns que concentram genes associados a questões sexuais e são conhecidos como filamentos sexuais, cromatina sexual ou cromossomo interfásico sexual. E nós temos aqueles que apresentam os genes ou as receitas para todo o restante do processo metabólico, que são conhecidos então como filamentos somáticos ou cromatina somática ou cromossomo interfásico somático, tá? Essa é uma seguinte subdivisão que é interessante que a gente lembre, tá? Lembrando que cada um desses filamentos aqui, né, em duplas, eles são em duplas porque eles foram formadas, as células diploides foram formadas durante esse processo que a gente chama de fecundação, e cada um dessas células envolvidas na fecundação, o gameta masculino continha 23 desses filamentos e o gameta feminino 23 desses filamentos, tá? Então, as células somáticas vão ter o genoma diploide, mas essas células aqui são conhecidas como células sexuais, apresentam o que a gente chama de genoma haploide, que é uma única cópia de cada um desses cromossomos, tá? Não esqueçam, quando a gente diz que nós temos uma única cópia, o genoma, ou seja, todas as informações necessárias para nossa formação, estão presentes em 23 cromossomos. Para as células funcionarem, elas vão ter então que ter 46 cromossomos ou serem o que a gente chama de diploides. Tá? Bem, o número diploide, tá, de uma espécie é o que a gente, ou o número diploide de cromossomos é sempre o que a gente chama de espécie específico. O que significa isso? Ele tende a não variar dentro da mesma espécie, mas vai haver uma variação entre diferentes espécies. E ele pode ser, então, utilizado para classificação de espécies, tá? Tanto o número diploide quanto, obviamente, o número haploide, que é a metade desse. Então, se a gente dá uma olhadinha nessa tabela, a gente vê aí que cada um desses seres apresenta um número bem característico, né? Sendo que no homem é de 46. 46 o diploide e, obviamente, no caso, o 23 seria o haploide, tá? Um coelho é 44 e o número haploide 22, tá? Nas cobaias, de uma maneira geral, 16, então o haploide é 8. No cavalo é 64, então no haploide seria 32, e assim sucessivamente, tá? O número de DNA ou de cromossomos dentro, né? Não está associado, vejam, a tamanho de indivíduos, nada, né? Na samambaia, aí nós temos 1.200 cromossomos, né? Notem a quantidade, só que às vezes tem tamanhos muito reduzidos, tá? Então, o número diploide, ele é bastante específico, que a gente chama, tá? Então, não esquecer que esse número, ele é derivado dessas células sexuais aqui. Então, o genoma haploide que está associado ou que determina o número diploide da espécie, tá? Então, esse número ele tem que ser constante dentro da espécie. No genoma nuclear, ou dentro do núcleo, né, nós temos, então, aqui 23 desses filamentos com tamanhos diferentes, como estão demonstrados aqui. 2 deles, né, que estão associados
as características que a gente chama de sexuais, do um par, na verdade, né? Associadas às características sexuais, e 22 pares associados às características que a gente chama de autossômicas, que permitiram, inclusive, que a gente, quando estudou herança, né? A gente pudesse classificar as heranças em heranças autossômicas e heranças sexuais, né? E, de novo, tá? E nós agora começamos a estudar um pouco sobre agora os cromossomos em si, tá? Dentro desses cromossomos que estão presentes dentro do nosso genoma, né? Haploide, que nós vamos ter 2 de cada um deles, tá? Além dos sexuais. Nas células haploides eu vou ter ou um X ou Y. Notem que o tamanho ou o número de bases varia, né? Os menores aqui são em torno de 50 milhões, aí 46, 47 milhões, tá? De bases. E os maiores aqui nós temos em torno de 247 milhões. Esses números variam dependendo do local onde a gente vai buscar essas informações. É importante que a gente tenha consciência disso. E notem que, obviamente, nós também temos números diferentes de genes, tá? Então, vejam que no cromossomo 1 nós temos 4.220 genes, mas nós temos 247 milhões de bases. O que são as outras? Aquelas regiões que a gente chama de intergênicas, né? Que antigamente eram chamadas de DNA lixo, lembram? Mas que agora a gente sabe que são reguladoras, são como chaves, né? No processo de expressão, de ligar e desligar a expressão desses diferentes genes contidos em cada um desses filamentos de cromatina, tá? Entender e saber tudo isso só foi possível graças a esse projeto, que é o projeto Genoma Humano, tá? Que apresenta uma série que é passível de qualquer um de nós observar os dados associados a ele e que apresentam várias páginas para que a gente possa visualizar isso. Eu vou trazer algumas aqui que eu acho bem legal que vocês conheçam, tá? A primeira delas é essa página que é do projeto Genoma Humano, tá? Que tem informações, as iniciais aí, de 1990 a 2003, e aqui nós temos, eu vou até tentar abrir aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha, se a gente consegue ver. Uma visualização de todos esses cromossomos, tá? E nesses cromossomos, ó, ele fala aqui, ó, esse é o cromossomo número 1, ele tem 246 milhões de pares de base. Ele mostra aqui mais ou menos o tamanho dele, a região onde a gente tem o centrômero, já vamos falar sobre isso, e aqui os principais genes associados ao cromossomo 1, tá? Então, a proteína P53, eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar bastante dela, é uma proteína associada a tumores, tá? Aqui, ó, proteína para estoque de glicogênio, tá? Dá para ver ali. Tem várias proteínas que estão associadas à doença de Gaucher. Então, aqui tem, nesse site aqui, especifica basicamente as principais genes que se conhecem em cada um desses cromossomos, tá? Da mesma forma que o cromossomo 2 e assim por diante. Aqui vai ter a imagem, ó, tá? Que tem 243 milhões, ó, aqui tem o câncer o gene associado a câncer ovariano, o gene associado a hipotiroidismo congênito, tá? Geralmente muitos são de doenças, ó. Aqui é defeitos de coagulação associados à vitamina K, aqui uma proteína associada à doença de Parkinson. Então a gente consegue estudar, né? Se quiser saber exatamente, inclusive, em qual posição. Notem, a gente tem esses genes. A gente falou de locus gênicos, né? Quando a gente falou dos alelos, a gente falou de locus. Então, eu sei que por exemplo, essa proteína do câncer ovariano tá exatamente nessa posição aqui. E que essa seria o locus desse alelo gênico especificamente, tá? Bem, continuando,
Vamos tentar aqui voltar à nossa aula, né? Nós temos também esse outro banco de dados associado ao genoma humano que eu gosto bastante, que está no PubMed, tá? E aqui a gente também tem todos os cromossomos, estão vendo? Tá? Aqui como eles são encontrados, o mapa cromossomal, que é sempre em dupla, né? Temos sempre 2 cromossomos, 1, 2, 2, 2, 3. Então, a gente pode clicar aqui, ele vai, ó. Então, aqui, ó, no cromossomo 2, nós temos em torno de 2.500 genes, em torno de 240 milhões de pares de base, tá? E aqui eles falam de alguns principais, tá? E tu pode entrar no visualizador que dá mais detalhes de cada um desses genes aqui, tá? Opa, aqui eu tô com um fine, mas tudo bem. Depois vocês dão uma olhadinha se vocês quiserem, tá? Então, esses são dois. Voltamos aqui. 2 bancos de dados bem interessantes, tá, gente? Que vocês devem, inclusive, acessar. Isso é disponibilizado para qualquer um, né? E qualquer doença que vocês saibam que tem fundo gênico, vocês podem procurar nesses 2 bancos de dados que vocês vão encontrar a localização, qual cromossomo, qual local do cromossomo e mais, inclusive, características sobre as próprias doenças, tá? Bem, continuando, nós falamos de DNA, nós falamos de cromossomos interfásicos ou filamentos de cromatina, e lembrar que essas estruturas, elas são visíveis durante o ciclo celular, nessa fase que a gente chama de intérfase. Mas falta para nós falarmos dos chamados cromossomos reais, aqueles que deram nome a essas estruturas. O que seriam os cromossomos? Tá? Então, para a gente falar dos cromossomos especificamente, a gente tem que lembrar o quê? Que uma das etapas da vida de uma célula ou da vida de qualquer ser vivo é o processo de reprodução, numa fase que a gente é conhecida como fase M, fase de multiplicação, que pode ser nas nossas células mitoses ou meioses, tá? Bem, especificamente, a principal forma de multiplicação celular no corpo humano é a mitose. É a mitose que permite que a gente cresça, a mitose que permite que a gente renove as nossas células, né? E toda vez que uma célula faz mitose, ela vai se dividir em 2, como está sendo demonstrado aqui, tá? E ao se dividir em 2, a gente tem que saber que essas 2, elas serão iguais entre elas e igual a que lhes deu origem. E para que isso possa acontecer, gente, tá? Para que essa célula seja igual a essa aqui, obrigatoriamente nós vamos ter que ter o mesmo DNA. Tá? Para manter características, eu tenho que manter o mesmo DNA. E para manter o mesmo DNA, a gente estudou como é que isso acontece, tá? A gente viu que para manutenção de identidade, eu tenho a tal da duplicação ou replicação do DNA. A duplicação ou replicação do DNA ocorre dentro da chamada fase S do ciclo celular. Tá? E só para relembrar o que a gente já viu, né? Ela é uma duplicação semiconservativa, onde um filamento ele se abre, os fios, né? O filamento original serve de base para a formação do filamento novo. Tá? Então, se a gente pensar que as células diploides elas têm sempre 2N, que é 46 cromossomos, quando na fase S ela inicia o processo de duplicação, essa célula 2N vai ficar 2N vezes 2, porque cada um daqueles filamentos vai ser duplicado, tá? Vai ser duplicado. E, obviamente, sabendo que até aquele ponto a gente teve necessidade de compactação, imagine agora que eu tenho uma duplicação da duplicação. Eu vou ter que aumentar ainda mais a necessidade de compactação, e aí é que forma-se os chamados cromossomos. Então, os cromossomos, eles são estruturas que serão observadas exclusivamente durante a fase M do ciclo celular
e são associados a um DNA duplicado e altamente compactado ou espiralizado. Tá? Esse é o tal do cromossomo mitótico ou meiótico, que ele é de acordo com a compactação tamanha visível. Por isso ele recebeu, e geralmente se fala muito só em cromossomos, tá? Mas cromossomo é uma estrutura que é só visível na fase M do ciclo celular, tá ok? Esse é o cromossomo. Então, nós temos sempre nas nossas células filamentos, tá? Esses filamentos são duplicados na fase S. Durante essa duplicação, esses filamentos que são cópias uns dos outros vão ficar ligados num ponto, tá? Cada um desses filamentos é conhecido a partir de um cromossomo, e os cromossomos sempre têm dois, são conhecidos como cromátides. Então, cada cromossomo duplicado tem duas cromátides. Elas são conhecidas como cromátides irmãs e elas ficam unidas, então, por essa região que a gente chama de centrômero ou constricção primária. O centrômero ou constricção primária é uma região onde você vai ter uma grande quantidade de proteínas formando o chamado cinetócoro. O cinetócoro, tá? Olha lá, ó. Esse é a base para a formação do nosso cromossomo. O cinetócoro, ele é um conjunto de proteínas que vai se associar aos microtúbulos durante a divisão celular. Tá? Então, lembram, os microtúbulos são componentes do citoesqueleto e eles vão permitir posteriormente, né, a dissociação dos microtúbulos, a separação desses filamentos de cromátides do cromossomo. Então, quando isso acontece, quando eu tenho um cromossomo com duas cromátides, a gente sabe, tá, que nós estamos no momento em que a célula está 2N vezes 2 ou os 46 estão duplicados, tá? 46,2 cromossomos duplicados, certo? Essa compactação, ela é permitida também graças à presença de proteínas não histônicas. Então, quando eu faço um raio-x, na verdade, aqui é uma marcação de proteínas ácidas que estão mantendo essa estrutura compactada, é isso que eu vejo, um esqueleto de proteínas e toda essa parte cor-de-rosa seria o DNA propriamente dito. O grau de compactação observado num cromossomo de fase M, tá, chega a 10.000 vezes a compactação original. Por que isso acontece, tá, gente? A gente precisa dessa compactação para permitir uma separação igualitária do DNA entre as células filhas. Quando a gente olha o núcleo interfásico, aquele monte de filamento, aqueles 46 filamentos, ainda estão filamentosos. Então, a gente teria dificuldade de separar exatamente as mesmas cópias, digamos assim, para as células filhas. Então, eu duplico para que cada uma tenha uma cópia exata da outra, e aí eu compacto completamente para permitir, facilitar essa liberação de cada um dos filamentos para suas células. Então, a gente viu isso lá na citologia, né? Os cromossomos, eles vão ser colocados no chamado fuso equatorial, né? Ou vão estar associados à parte mediana da célula, central da célula, com as suas cópias, vem os filamentos e depois separa as chamadas cromátides, sendo que essa é a cópia 10, nós vamos ter cópias idênticas nas duas células que são produzidas, tá? Eu gosto bastante desse videozinho aqui, que mostra um pouquinho sobre a compactação, que depois vocês podem dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhes. Se der tempo ainda nessa aula, eu mostro para vocês, certo? Então, gente, só para terminar, esses são os graus de compactação que foram vistos hoje na nossa aula, desde o DNA
tá? Que tem uma primeira compactação com proteínas histonas, formando os chamados nucleossomos, que se compactam formando a fibra de 30 nanômetros, que pode se associar a proteínas não histônicas e formar as alças, né? Chamando ou dando origem à fibra de 300 nanômetros. Isso pode estar, essas duas fases aqui, isso pode estar presentes nas células mais ou menos compactadas, dando origem a eucromatina e heterocromatina. Tá? E depois, isso aqui vai duplicar, e ao se duplicar, vai se compactar ainda mais, formando uma estrutura de até 700 ou 1.400 nanômetros, tá? No que é o 1.400 é o cromossomo inteiro, e 700 é cada uma das cromátides, tá? Que é o que a gente conhece como cromossomo. Então, aqui, para compactação, a gente precisa de proteínas histônicas, principalmente, não histônicas também, forma primeiro cromatina e depois cromossomos. Então, na intérfase, nós temos sempre um filamento de um DNA com uma cromátide, né? Só com um filamento sempre duplicado, então 46 cromossomos ou 23 pares ou 2 Ns. E na metáfase, vejam que a gente tem aqui, ó, cada um desses filamentos está duplicado, ó, tá? Então aqui eu tenho 46 duplicados, 23 pares duplicados ou 2N vezes 2, como vocês queiram, tá? Lembrar que é aqui nesse interior que nós temos os genes, né? E que cada um desses pares aqui é conhecido também como cromossomos homólogos. Não esquecer disso, gente, é muito importante, ó. Lembrancinha básica, tá bom? É isso, certo? Então, a gente termina a nossa primeira parte da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês tiverem, pode tirar diretamente comigo ou escrevam nos comentários. Se for meu aluno, pode usar o ambiente virtual das nossas aulas também, tá? Se gostaram do vídeo, por favor, dá um like. Agradeço muito se o fizerem. Se você não é meu aluno, coloca aí para lembrar e receber todas as minhas aulas, ok? Um grande abraço e até a próxima!